Salve, salve nação, mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, saindo às 7 da manhã. Já adianto pra vocês que às 19 horas a gente tem pós-jogo. Já peço pra você deixar o seu like quando aparecer aqui no final da transmissão e deixa o like neste vídeo também. Eu sei que eu peço muito like, peço pra galera se inscrever, mas isso é fundamental pra o trabalho, já que a gente vive disso. Só você tocando no like de graça e tocando no inscrever-se de graça, você já ajuda demais. O Canto tá rumo a 40 mil, pelo menos até o jogo contra o ABC. Será que a gente consegue bater 40 mil até lá? Espalhe pra galera, tá? O Canto sempre continua aqui com notícias em primeira mão e tudo mais que você precisa saber sobre o Vitória. E agora para falar desse jogo contra a Ponte Preta, né? 15 minutos horríveis. Na verdade, um primeiro tempo ruim, mesmo com um a mais, o Vitória praticamente não consegue construir. Até embolei aqui, desculpa. Fica jogando bola na área, bola na área, bola na área, porém no segundo tempo melhora, merece empatar e poderia até ter virado no final. Vamos ver o que é que nosso treinador, Léo Condé, falou. Vamos reagir aqui à coletiva dele, deixe seu like, espalhe. Vamos ver o que ele tem pra falar. Vou mudar a tela e vamos ouvir. 1, 2, 3. Léo, boa noite. Na verdade, foi antes de eu falar, bora. Após esse empate diante da equipe da Ponte Preta, que o Vitória começou perdendo por 2-0, qual análise que você faz? Um jogo movimentado, a gente já sabia que seria difícil jogar aqui, é sempre complicado jogar contra a Ponte aqui em Campinas, mas a gente não esperava de começar tão mal o jogo, né? Aqueles 10, 15 minutos iniciais nossos, não só pelos gols, mas foi muito ruim, tanto em termos de marcação quanto em termos de construção de jogo. Ótimo, perfeito. Já começa acertando na leitura, coisa que ele acertou no jogo, acho que ele demorou de mexer, mas as leituras foram corretíssimas, tá? Acabou que a gente sofreu 2 gols muito rápido, mas depois a equipe foi se encontrando dentro do jogo, talvez um pouco ansiosa para querer buscar o gol de qualquer maneira, e a gente fez muitas escolhas erradas. A gente falou isso inclusive na transmissão, tá? Conseguimos corrigir isso no intervalo, não só com algumas mudanças, mas principalmente questão de atitude. Pedimos a eles que tivessem um pouco mais de tranquilidade, pressionassem um pouco mais a saída de bola da Ponte e circulassem um pouco mais a bola, que a gente sabia que dessa forma a gente poderia chegar, abrir espaço na defesa da Ponte, que iria se fechar com 2 linhas de 4. Giovani entrou muito bem, tá? Quando eu falo que Giovani mudou o jogo, a galera, você tá exagerando. Não, não tô exagerando. No primeiro tempo a gente só tinha bola na área, só chegava pelo lado. Com a saída de um zagueiro, é verdade, e com o meia de ofício, a gente não teve só o passe em profundidade que ele deu pra Castilho, pra Nem, que perdeu o gol. O Castilho não conseguiu dominar, Léo Gamalho não consegue dominar. Ele não só dá assistência, como ele consegue fazer com que a equipe mude sua dinâmica e tenha triangulação pelos lados. Ele entra por dentro, parece redundância, mas ele entra no jogo por dentro do campo, e o Wellington nem cai mais pelo lado esquerdo, triangulando ele, Mateuzinho e outro canhoto, que eu não me lembro agora quem foi, mas enfim, eram 3 canhotos por ali. Ele tenta jogar pelo lado direito com o Raylan e Matheus Gonçalves, não vai muito, é verdade, acho que era GG o canhoto, tá? Não vai muito, é verdade, porque Raylan não estava bem, mas Giovani faz o Vitória crescer e mudar a sua dinâmica de ficar jogando só chuveirinho na área. A gente começa a chegar com a bola no chão, ele entrou muito bem, da mesma forma que a gente cobrou aqui em Giovani contra o Juventude, onde ele foi o principal responsável pela derrota, perder aquela bola não pode. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo Vitória ter ido buscar esse resultado e até mesmo poderia ter virado o jogo. Aqui a gente critica quando tem que criticar, que foi o caso do Juventude, eu 100% dele, e elogia quando tem que elogiar. Entrou muito bem no jogo, dentro desse contexto, ele ajudou e ajudou muito, tá? Foi diferente. E a gente foi construindo uma série de situações, né? Logo no início teve uma chance com o Nem, depois a gente teve o lance do pênalti, fizemos o gol de empate e criamos várias outras boas oportunidades que poderia até nos ter dado um resultado positivo. De qualquer forma, foi um jogo onde que a gente teve um início muito ruim, mas depois a equipe se encontrou e mostrou a força do Vitória dentro da competição. Então, esses 15 minutos tem que ser reprisados, tá? O Vitória só se representa na terça, tem que reprisar e muito para que isso nunca mais aconteça. A galera fala, é um jogo para ser esquecido. Não, não é para ser esquecido não, é para ser muito lembrado. Guma Guedes, da Itapuã FM, Panorama Rubro-Negro. O Vitória passou grande parte do jogo tentando as jogadas aéreas, mas foram bloqueadas na maioria das vezes. Você chegou a conversar com os jogadores para tentar trabalhar mais a bola no chão? Tanto conversou que botou Giovani Augusto, que mudou o panorama, a dinâmica, o contexto do jogo do Vitória, pô. Realmente no primeiro tempo a gente estava buscando muito essa bola direta no Léo e em muitos momentos de forma equivocada, né? Então no intervalo a gente fez essa correção para que a gente trabalhasse um pouco mais a bola, tivesse mais aproximação pelo lado esquerdo ali. Eu rodei o Nem para a esquerda junto com o GG e Mateuzinho. E no lado direito, a aproximação do Giovani com Raylan e Matheus Gonçalves. E aí conseguimos construir boas triangulações pelo lado do campo e fomos construindo jogadas tanto pelo lado direito, lado esquerdo e por dentro. Coisa que não tinha.
Aí, ele acabou falando o que eu falei antes, tá vendo? É o que eu sempre falo pra galera. Pô, galera, eu sei que às vezes a gente soa arrogante, eu falo eu e Paulo, mas a gente sempre tem que separar o que é fato do que é opinião. Na minha opinião, Giovani ainda está devendo. Tudo bem, na minha opinião, Giovani parece entrar meio desligado. Eu não concordo, mas tudo bem, é uma opinião. Na minha opinião, ele ainda tem que se provar mais. Tudo isso é opinião, tudo isso se debate. Mas o que não se debate é o fato do jogo. E o fato do jogo foi esse. Giovani melhorou a equipe, com triangulações pelos lados e com passe em profundidade por dentro. Fato não se discute. Dentro do fato, a gente discute. Pô, merece titularidade quarta? Não sei, pra mim não. Mas aí a gente discute. Desculpa, até embolei. A gente tem que separar o que é fato do que é opinião, pô. Anderson Matos, do canal Dinâmico. Qual foram as suas ideias durante as substituições feitas, principalmente no primeiro tempo? A partir do momento que a gente sofreu o gol e teve a expulsão da Ponte, a gente tinha que modificar um pouco a dinâmica daquilo que a gente pensou. Ainda falei de dinâmica, tá vendo? Por isso a entrada do NEM, o deslocamento do Mateuzinho para a ala esquerda, a gente sempre que pode coloca ele nos treinamentos fazendo essa função, ele já fez isso no Ipiranga. Interessante. E faz bem. Depois... Foi melhor do que Marcelo. Não tinha motivo para a gente continuar com 3 zagueiros, a entrada do Giovani para a gente ter um pouco mais de preenchimento de meio, o Giovani entrou muito bem e depois foram substituições para tentar mesmo colocar 4 homens enfiados em cima da defesa deles, com o Zé Hugo, o Castilho e o Matheus Gonçalves, junto com o Léo Gamalho, e conseguimos obter sucesso em cima disso, não só com as substituições, mas principalmente da forma que esses atletas participaram do jogo. Marcelo Góes, do site Arena Rubro-Negra e Rádio Sociedade. O jogo dessa noite em Campinas teve momentos alternados. Para alguns, a equipe saiu no lucro com o empate. Mas pelo contexto, desde os 18 minutos com um homem a mais, você acha que fica o gostinho de ter uma sorte melhor? Realmente. Pelo final do segundo tempo, sim. O início muito abaixo da nossa equipe, né? Normalmente não acontece isso, mas a equipe teve personalidade para buscar. Pronto. Primeiro ponto de Condé que eu discordo. Geralmente não acontece isso, não. A gente já entrou dormindo algumas vezes no campeonato. De fato, foram muito ruins os 20 minutos, não foi apenas dormindo, foi mal mesmo, tá? Mas eu discordo com isso de dificilmente ou algo do tipo. Não, isso rola direto. Direto. Mesmo com a expulsão da Ponte, não podemos também classificar que a gente buscou um empate só em razão disso. Muitas equipes têm jogador a mais e não conseguem furar a retranca adversária. Eu concordo e discordo. Concordo que já que o jogador da Ponte foi expulso, a gente teve competência para ir buscar e poderia ter virado. Concordo, muito. Agora, sem a expulsão, eu tenho 50 dúvidas, tá? Se o Vitória ia buscar um empate sem a expulsão, porque o jogo se desenhava para um problema muito grande. Me lembrou o roteiro do Guarani, inclusive, lá em Campinas também. Enfim. Então a nossa equipe teve mérito de trabalhar, de buscar, de propor e conseguir um empate. Eduardo Serra, da Rádio Metrópole FM e canal Rubro Negro TV. Como você enxerga esse resultado em termos de impacto na confiança e moral da equipe para os próximos jogos? A competição está muito difícil, muito equilibrada. A gente sempre entra com o intuito de vencer os jogos, mas fora de casa, buscar um empate, um ponto, não desabona. A gente tem que fazer o nosso dever de casa, quarta-feira no Barradão, fazer o melhor possível e fora de casa, sempre que possível, pontuar. Conseguiu os 3 pontos, maravilhoso. Não conseguiu, que a gente leve pelo menos um ponto para casa, então acho que esse ponto aí, ele vai ser importante lá na frente. Fábio Almeida, do canal PH da Notícias e Rádio CNN. Mais uma vez o Vitória saiu perdendo, mas falando dos gols da Ponte Preta, onde os alas deixaram os meia fazer os cruzamentos, e gostaria que você falasse da boa partida feita por Giovani Augusto. Realmente a gente pecou nesse aspecto, a gente cedeu muito espaço, a partir do momento que você faz essa formação com 3-5-2, justamente para soltar os laterais, para tirar o espaço do cruzamento adversário. A gente pecou de ter deixado cruzar e principalmente na disputa de meio de área, algo que não estava acontecendo. A gente perdeu as disputas de meio de área
e acabou de uma certa forma possibilitando os gols da Ponte. E em relação ao Giovani, a gente sabe da qualidade do Giovani, não tem a menor dúvida que o Giovani vai ser muito importante para a gente no decorrer da competição. Estava precisando buscar o seu melhor futebol, hoje já entrou bem, tenho certeza que é um jogador que pela característica dele, pela qualidade dele, esse meia que distribui o jogo, que aproxima ali, acha o penúltimo passe, a gente vai precisar muito do Giovani no decorrer da competição. Para encerrar essa entrevista, Gabriel Galindo. Da mesma forma que eu falei aqui, que não se pode abrir mão de Léo Gamalho, que é um dos maiores artilheiros da Série B, se não for o maior, que em algum momento ele ia ajudar e ajudou contra a Chape, Paulo falou a mesma coisa de Giovani. Gente, são 19 jogos, agora 18. Como é que você vai abrir mão desse cara? Ele deu assistência hoje. Tem muito jogo, tem basicamente a primeira fase da Série C do ano passado toda. É muito jogo pra você abrir mão de um meia de ofício, pô. Galera mandando ir embora, dispensar. Não existe isso não, gente. O campeonato é longo, pô. Tá devendo? Tá devendo. Entrou muito bem, entrou muito bem. Ainda acho que tá devendo, para o que a gente espera dele. Mas tomara que seja o começo de uma melhora, né? Do Galácticos Online e Mosaico Esportivo. Com vários contextos. É um empate que divide opiniões. Se é com sabor de derrota ou de vitória. Na opinião de Léo Condé, qual o gosto desse empate em Campinas? Nenhuma coisa nem outra. O jogo, você entra, principalmente fora de casa, tudo pode acontecer. A Ponte iniciou muito bem, aproveitou um momento que a gente estava um pouco desligado no jogo ali, mas depois a equipe buscou o empate, poderia ter feito o gol da virada, mas de qualquer forma a gente leva um ponto importante nessa competição tão difícil para Salvador. É um momento que tem que ir acumulando pontos, para a gente chegar forte na reta final da competição. Eu não vou cornetar Léo Condé porque ele não respondeu essa pergunta, porque eu também estou em dúvida. Inclusive, um dos temas do pós-jogo de hoje, 19 horas, é 1 ponto ganho ou 2 pontos perdidos? Espero você, deve estar aparecendo por aqui, ó, o link do pós-jogo. Espero você 19 horas. Qualquer novidade, aqui no canto a gente continua com o trabalho. Tamo junto, um abraço.